Então vocês estão vendo, a gente está trazendo mais argumentos para a resposta que vocês já encontraram. E agora, a partir de agora, vai ter muito mais informação para vocês verem que com um hexagrama de uma determinada pergunta, quanta coisa que a gente pode fazer. Aliás, a Ruth já sabe dessa informação. É a Ruth que está faltando, né? Então, como ela assistiu um, ela já ouviu. Então, para vocês, principalmente para quem assistiu o curso ontem, tem uma expressão muito comum que a gente fala assim, está diante de uma situação, eu mexi os meus pauzinhos, né? Mexe os seus pauzinhos, você conhece, não tem essa expressão? Tá aí o I Ching. É tão forte que ele entra nesse dito popular. Ou em outras palavras, mexi meus pauzinhos, quer dizer, vai buscar a sorte, vai buscar uma orientação. Então tá. Outra coisa que teve uma pessoa que me perguntou, você, como que eu conheci o I Ching? Então eu não falei ontem no grupo 1. Eu conheci o I Ching lendo o Emmanuel, no A Caminho da Luz, como eu falei hoje, e fui lá ver se se era aquilo mesmo, aquela informação, né? E aí eu comprei um livrinho muito simples, né? E comecei ali os meus estudos. Na época ainda não havia sido publicado aqui no português esse livro aqui do Richard William, ainda não existia. E a minha chefe, sabendo disso, ela até me deu de presente. Mas eu, naquele livrinho simples que eu comprei na banca de jornal, eu fiquei muito curioso. E comecei a estudar ali, ver como é que jogava, né? Era só com as moedinhas, não tinha varetas, eu não sabia como é que era. E eu tinha uma doença chamada ceratocone. Não tem, porque ela não acaba. Então, minha córnea em forma de cone. E o meu óculos já estava assim bem grande, né? E quando eu fui no oculista, que é um espírita amigo nosso, frequentava lá o grupo até do Luciano e da Regina, do Dr. Roberto, o Ricardo Lúcio, professor da faculdade e tal, ele me examinou e eu vim para casa com o mesmo óculos. Ele não conseguiu nada melhor. E quando eu cheguei em casa, a minha namorada, né, que eu casei com ela, que é a Regina, ela quis saber por que ele não me deu um óculos. Aí ela ligou para ele. Aí eu meti a mão na extensão e eu vi. Aí ele disse, não tem jeito. Ele não quer usar umas lentes e tal. Ele não quer porque ele não pode, porque ele tem alergia à poeira. Eu tomei 1 ano e meio ou 2 anos vacina diária na pele para essa alergia e tal. E essa é a situação. E eu vou logo dizer, se você vai casar com ele, saiba que a ideia é, do jeito que está, ele vai perder a visão. Coisa grave. E eu fiquei com essa informação. Por isso que não é bom ouvir extensão. Nem olhar celular de marido, tá? Mas eu fui na casa do Dr. César Burnier, grande amigo, já esteve aqui junto com o Chico Xavier em 69, né, Felipe? E fez uma palestra sobre reencarnação na história. Muito amigo do César. Eu fui na casa dele e o César perguntou como é que estava a minha vista. Ele já sabia que eu ia no médico e perguntou. Só que lá estava uma menina, uma mocinha, e você está gravando, né? Então aí eu vou pular o nome dela. Que a Caridade não. Tudo bem, sem problema. Não, eu pulo o nome da moça. Não há nenhuma necessidade. E que eu conheci num baile de carnaval, foi só uma noite, e a gente teve ali aquele namorico e tal. E quando eu cheguei, ela estava lá, a casa do César, como também a Regina foi comigo. E o César perguntou como é que eu tinha ido e tal. Aí eu contei, olha, tá nessa situação, não tem um novo óculos e tal. Ele disse que a minha ceratocone está acentuada. Aí ele falou, não, vai dar tudo certo e tal. Aí nisso ela entra.
e disse assim: poxa, eu faço residência em oftalmologia e eu queria muito olhar o seu olho. E a gente é vaidoso, né, metida besta, eu achava que ela ainda estava, sabe, burro. E eu então falei assim, numa atitude extremamente arrogante, grossa, estúpida, mas mesmo eu estando naquela emoção do que eu ouvi, não justifica. Eu falei assim: poxa, eu fui no doutor tal, grandes nomes de Campinas, Belo Horizonte, tal. Nenhum resolveu. Você fazendo residência. Aí estúpido, imbecil. Então, nessa hora, ela vira-se para mim e diz: longe de mim querer fazer a sua cura e tal. É que eu nunca vi uma ceratocone. E era uma oportunidade de eu ver, só isso. Aí eu fui. Eu sou lá de tal, da Cruz Vermelha e tal, no centro da cidade, no centro de referência, bacana, antigo. Aí eu fui com a Regina. Chega lá, olha para cá, faz daquelas coisas todas, isso aí não leva nada. Ela falou: você tem que usar a lente de contato dura, que essa aqui só faz em São Paulo. Isso aqui resolve o seu caso. Vai ter úlceras, mas resolve. Aí eu disse: eu não posso, aí sempre o mesmo argumento, que eu tenho alergia a poeira e tal, bababá. Aí ela falou: só um minutinho. Levantou, pegou um livro desse tamanho, dessa grossura, em inglês. Ela disse: como eu sabia que você vinha aqui, eu resolvi pesquisar. Olha essa notinha de rodapé. No rodapé disse: muita gente acha que tem alergia à coceira e tal, porque a ceratocone coça muito e pode ser da ceratocone e não da alergia à poeira. Ela falou assim: então como você está aqui, é de graça, não custa fazer o teste. Em meia hora você anda para lá e para cá, não é o teu grau, mas é só para saber se você vai se adaptar ou não. Botou e sucesso. Aí ela disse: então agora nós vamos mandar fazer. Aí mandou fazer em São Paulo. Mas nesse intervalo nós ainda não começamos não, tá, Ruth? Mas nesse intervalo, você já ouviu essa história na última. Nesse intervalo, eu com essa informação, o doutor Gilberto Pérez Cardoso, um amigo nosso, já veio aqui fazer palestra algumas vezes, falou assim: Jorge, eu soube que você comprou um Xing, que é aquele simples da banco. Eu quero que você vá lá em casa colocar para mim. Vamos lá, sair aqui da casa do César, você vai lá. Aí foi ele, foi a Regina, foi não sei o quê, e eu fiquei lá colocando o Xing, mas da forma bem rudimentar, daquilo que eu vi naquele livro ali, bem simples, de banca de jornal. E foi quando eu fiz a pergunta para mim. E eu não podia fazer outra pergunta. Eu vou ficar cego? E a resposta veio assim, de forma: um sábio não se preocupa com essas coisas. Aí eu fiquei danado com o Xing, eu fui estudar o Xing também, né? Isso não é forma de falar. Mas não se preocupa porque é insignificante. Das duas formas, você pode muito bem crescer na vida. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando a lente chegou de São Paulo, que eu coloquei, e aí junto com o médico, o chefe dela, a gente foi lendo lá, e eu cheguei na última lá de baixo. Agora eu não leio mais a última lá de baixo. Quando eu cheguei lá na última lá de baixo e li, aí a Sheila chegou no meu ouvido e falou assim: livro sábio aquele, né, meu filho? Então eu aqui no prefácio do meu livro, eu conto isso. E conto que o chefe médico, o chefe dela, continuou me assistindo. Chegou num determinado momento em que ele disse assim: o seu caso vai melhorar muito, que agora nós já podemos fazer um transplante de córnea para você. Primeiro nós vamos fazer desse, que era pior, e depois nós fazemos desse um tempo depois. Naquela época ainda tinha um grau de rejeição um pouquinho maior e tal. Aí ele fez esse transplante. Esse transplante é de um brasileiro, esse daqui é de um americano. Eu boto tudo isso aqui no livro, ou brasileira ou americana, não sei. Sei que veio, ou de alguém que morreu nos Estados Unidos, isso aqui ele morreu no Brasil. E estou aí, né? Fazendo tudo o que precisa, né? Lendo, escrevendo, escrevi muitos livros, inclusive esse
Aí que eu conto isso. E o transplante de córnea deu certo. Por isso que a gente tem que seguir em frente, em vez de ficar se preocupando, triste, sendo agressivo como eu fui com a moça, né? Muito pelo contrário. E tem algumas vantagens, que esse olho aqui eu leio bem em português, esse em inglês. Bilíngue. Então foi uma vitória, né? Muito bem. Então esse é o Sting. Aí logo depois disso, aí chegou aquele do Richard Williams, e aí chegaram outros, aí eu fiquei conhecido da Alaide, e fui lá na casa dela, aí a Regina foi fazer curso com ela, aí logo depois ela desencarnou, ela ia fazer o prefácio do meu livro, aí aquelas cartas que caíram aqui no chão é que ela mandou para mim, e etc. E na hora que ela escreveu o livro dos bichos, logo depois em seguida ela publicou o livro dos bichos, e eu estava ali num momento também complexo, que o meu filho estava com tumor no cerebelo, teve de fazer a cirurgia, teve de fazer radioterapia, mas está tudo bem e tal. Na hora que ela diz, meu filho, saiu o livro dos bichos na China. Eu separei um aqui para você. Mas eu estava em Ipanema, ali com a cabeça com o problema do meu filho. Aí eu passei numa livraria, estava lá. Eu já nem esperei para ter o presente dela, né? Eu já comprei, já cheguei, já analisei o caso do bicho do meu filho, do meu, da Regina, da minha família. Vi lá a arrumação, como é que era, e fiz uma carta e mandei para ela. Ela falou assim, nossa, como você olhou isso aí rápido? Mas eu também vejo que a análise é bem por aí. E aí assim ficou. Aí eu comecei a fazer os cursos do Xing em vários lugares, e o primeiro curso que eu fiz foi na Associação Espírita Jorge. Uma associação espírita, que até hoje eles ficam pedindo para eu voltar lá para fazer o outro curso do Xing, mas isso aí já vai mais de 20 anos. Então foi assim, tudo demanda muito estudo, e quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo a identificação dele com tudo. E porque ele é o primeiro oráculo, não que ele seja o mais importante, mas o primeiro oráculo. Mas todos os oráculos, ou todas as boas correntes espirituais, todas se falam. Há uma harmonia em tudo. Muito bem? Então vamos reiniciar nossa parte. Você vai falar alguma coisa, filho? Não, no final. Então tá. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês era que nós falamos muito da meditação, do Zen Budismo, e eu trouxe um livro ótimo, excelente. Repare que é fininho, é bem, bem gostoso de ler, que é a Arte Cavaleiresca do Arqueiro Zen. Esse livro é muito legal. Pela arte do lançar a flecha, você entra em meditação plena. Só que toda vez que você vai lançar a flecha, você acaba tremendo. E ela não chega no objetivo ali dos 100% do alvo. Quando a anulação do pensamento, que você está tão concentrado em que você é o arco, você é a flecha, num processo de identidade de tanto não forçar mais, mas de relaxar, de ser espontâneo, aí o cavaleiro chega à sua concretização. É um método de meditação zen. Um outro muito bacana é o Zen na arte da cerimônia do chá. Repare que tudo é um livro gostosíssimo de ler. Em botar o chá, em preparar o chá, em sentar, em preparar para outra pessoa, que é a pessoa que vai te acompanhar, né? Todo o cerimonial do chá, com muita delicadeza, com muita harmonia, com muito cuidado. Eles lá naquelas porcelanas chinesas, né? É também a pessoa na rotina, no equilíbrio, na harmonia, ela chega também no estado de espontaneidade. Esse livro, eu reputo assim, é uma delícia a leitura. E tem frases incríveis. Muito bem, vamos continuar. Vamos entrar agora nas linhas. E
O primeiro ponto é esse, né? Os chineses são relutantes no nada. Eles não têm a concepção do zero. Aliás, quem descobriu o zero foram os indianos, não os chineses. Eles relutam para a ideia do nada. Então, quando eles pegam a linha lá, por exemplo, Yang, ela está num processo. Por que ela está aberta? Porque ela está num processo de se afastar. Está num processo, podemos dizer, centrífugo, em que a força centrífuga está agindo nela. E aí ela vai, puf, até que ela se transforma na outra, no Yang. Como é que é isso? Então, agora, começa essa força centrífuga, né? Aqui nós temos os dois, o Yin e o Yang. Agora, aqui no caso, nessa força centrífuga, ela vai se abrir, ela é Yang, aí ela vai assim, ó, sendo esticando para chegar ao máximo de Yang. Quando ela chega no máximo de Yang, ela arrebenta, ela passa a ser Yin. Força centrífuga. Aí vai começar a agir a outra força, que é a força centrípeta. Aí outras forças vão agir para ela se aproximar, que é a força centrípeta. É igualzinho o carro fazendo a curva, né? Uma força empurra ele para ele sair da estrada, outra empurra para ele ficar. São as duas forças. Então, vamos lá. Primeiro estudo importante. A linha em si, a linha Yang não existe. A linha I não existe. A linha I, essa linha Yin separada, essa linha Yang junta, não existe. Isso é uma representação. Tá certo? Você tem 5 laranjas, são 5 laranjas. Não tem nada a ver o número 5, entendeu? Você quer pegar as laranjas e comer. Você tem 5 laranjas ou 10 laranjas. Não é o número. O número em si não está ali. Eu tenho 5 laranjas. Cadê o número 5? Não tem, eu tenho laranja. As linhas também, isso daqui é uma representação. O que nós temos então quando você fala em Yang, Yang, quando você está lá no seu hexagrama fazendo uma análise? Você tem força, as forças da vida, a força centrífuga ou a força centrípeta. O que está acontecendo naquele momento com a tua linha? Ou então com os somatórios de linha? O que tem mais? Centrífuga ou centrípeta? Ou está mais em equilíbrio ou não? Tá certo? Então a gente tem que pensar de forças, são energias. Toda vez que você faz uma consulta qual a energia que está predominando ali naquele momento? É uma energia. E energia é Deus, é o tal. Só existe a energia divina, né? A energia está em forma centrípeta ou centrífuga? E o que predomina, por exemplo, entre as 6 linhas? Está difícil isso? Então não pense em linhas, pense em forças, em energia. Então, olha lá, isso que é importante. Para os chineses, o ponto de partida numérico é 1, é o que eles chamam o Tao, que eles chamam de Wuji, que é uma unidade fundamental subjacente a todas as coisas. Para os chineses, o que existe é Deus, é a energia divina. E eles representam a energia divina assim, ó, como uma linha vazia. Por que vazia? Eu não consigo representar. É aquela varetinha que vocês separaram na hora do jogo. Ó, jogo, já vou eu, na hora do cálculo. Então, é aquela varetinha que eu disse, ela não participa do cálculo, mas ela é o próprio cálculo. Ela que te inspirou a fazer a pergunta e ela que vai te dar a resposta. Não é isso que nós vemos? Então, para eles, é a representação divina. É o tal. Que eles colocam assim numa linha vazia. E por que é vazia? Porque está invisível, eu não vejo, porque ela pertence lá àquele céu anterior, lá àquele mundo espiritual, por isso que é invisível. Cadê o espírito? Eu não vejo.
Então, ela é assim, porque ela pertence à sequência do céu anterior, como fala Forri. Ou melhor, ela pertence ao mundo pré-queda. Ela é a coluna de sustentação de tudo. Para sustentar uma casa tem que ter a viga mestra. Para sustentar o cosmo tem que ter essa viga divina que é o tal. Agora eu falei para vocês, e nós vimos lá quando a gente fez o hexagrama ideal, vocês devem estar lembrados do curso 2 e o pessoal que fez ontem o curso 1. No hexagrama ideal eu comparo a pergunta que vocês fizeram, que pertence à sequência do céu posterior, ou à sequência do mundo desarmônico, ou do mundo material, com o mundo interior, divino, que está dentro, que é a sequência do céu anterior, ou melhor, do mundo pré-queda. Foi assim que nós vimos ontem, para quem fez o curso ontem, e para aqueles que fizeram, para ver o hexagrama ideal. Tá certo? Para os chineses, essa linha aqui é a representação daquela sequência do céu anterior. Está tudo em harmonia, está tudo influenciado pela harmonia do tal. E ele tem as suas forças. E as grandes forças do tal são os 8 trigramas. Os 8 trigramas que nada mais são do que tijolinhos cósmicos que formam tudo no universo. Muito bem. Agora, quando esse mundo se projeta aqui no nosso mundo, ou melhor, quando há a queda e surge esse nosso mundo desarmônico, mundo de dúvidas, por isso que vocês fazem perguntas, nós fazemos porque temos dúvida, então porque não conhecemos mais, porque perdemos a orientação, porque estamos confusos e precisamos de orientação. Quando ele se projeta aqui, o tal cria o dualismo. E quando ele cria o dualismo, ele se manifesta yin e yang. Agora preste atenção, que aqui está meio assim claro, vocês não estão vendo. No fundo é ele mesmo. Aqui tem um pedaço, é o trino, é o uno que se manifesta no trino. Repare que o yin está mostrando nesse espaço vazio, não um vazio, mas a força do tal fazendo esse movimento. O movimento é centrífugo, ou o movimento centrífugo. É ele que está por dentro de tudo. Como diz Paulo no Aerópagos em Atena, nós estamos em Deus e nos movemos em Deus. E ele estabelece as suas forças, yin e yang, centrífuga e centrípeta, para comandar tudo. E aí, quando está separada, está em movimento de fuga, eu tenho o yin. Quando está unido, repare que aqui estão 3 pedacinhos, olha, estão vendo? Conseguem enxergar, né? Então, com 3 pedacinhos, nada mais é também a presença do tal que faz isso. No fundo, o tal está sempre presente no fenômeno, mas aqui nada mais é do que o mundo fenomênico nosso. E o nosso mundo fenomênico se manifesta sempre em yang. Agora vamos entender, como o chinês não gosta de usar o zero, isso é uma invenção indiana, para ele o tal é o um, é a unidade, é a oração em hebraico, é a oração dos judeus. Ouve, ó Israel, Deus é um. Então esse é um. Então começa com um, não com zero. Ora, se aqui é o um, evidentemente esse daqui é o 2. Evidentemente esse aqui é o 3. Por isso que quando a gente joga as moedinhas, e ontem eu dei lá um material para vocês, quando a gente joga as moedinhas, a gente vai trabalhar com a cara vale 3. É porque ela é yang. E a coroa vale 2, porque ela é yin. Repare que os números que eu trabalho, 3 e 2, 3 e 2. Que vai acabar, agora vocês vão entender que nessa arrumação, 2, 3, 2 e tal, vai dar sempre aqueles números que vocês, para montarem um hexagrama, vocês viram. 7, 8, 6, 7, 8 e 9. Na arrumação de 3 moedinhas, sendo que
cara vale 3 e coroa vale 2, só pode acontecer isso. As 3 moedinhas: 6, 7, 8 ou 9. Ora, então para os chineses, na hora que esse mundo divino entra no fenômeno, entra aqui no nosso ambiente, no mundo material, no mundo passageiro como o nosso, acontece, olha, no mundo dos fenômenos, esta unidade, que é o tal, só se manifesta sob a forma de pulsão yin yang. O 2 é a linha dupla. Então tudo começa, a primeira é o yin. Ah lá, diz o provérbio chinês, tudo sempre começa por um yin. Mas é natural. Desculpa, porque você sempre está tirando fotografia, onda. Mas se o yin representa o lado feminino, vocês já viram alguma coisa acontecer sem mulher? Tudo como é? Quem gera é a mulher. Aliás, diz Emmanuel, Deus quer o que as mulheres querem. Então, no mundo do fenômeno, para alguma coisa ser materializada, surge através do yin. Desse ambiente que é aberto, que é receptivo, como no caso a representação da mulher. Tanto que é verdade, e agora vocês vão ver como soa, a gente só fala yin yang, a gente nunca diz yang yin. Vocês já viram? Alguém vai ter um curso de yang yin? Não vão a esse curso, porque o cara não entende nada. Agora a nossa sociedade ficou assim tão machista, tão mudada, esse é o mundo da queda, que a gente sempre bota o homem na frente, né? E a mulher não é a realidade do fenômeno. E aqui, quando eu digo homem e mulher, no fundo é só uma representação, porque no fundo não tem nada a ver com homem e mulher, nós estamos lidando com forças centrífugas e centrípetas. As forças básicas do universo, que eles chamam de yin e yang. O yang, então, é uma linha 3. E olha que coisa interessante, é uma linha contínua. Olha lá, porque está contínua. Formou, por isso que ela é yang. Quando ela quebra pela força centrífuga, ela fica yin. E aí daqui a pouco ela volta outra vez, é esse o movimento constante, é a pulsação do tal. E essa pulsação só existe aqui no mundo do fenômeno. Por isso que o mundo do fenômeno é transformável. Mas no mundo divino, pergunta 13 do Livro dos Espíritos, depois conferem, tá? Porque eu costumo inventar esses números todos. No Livro dos Espíritos pergunta, Deus é imutável. Imutável não tem nada a ver com o I Ching, que é mutável. Então o I Ching é um livro para a gente analisar as coisas daqui. E como eu vou sair daqui, dessa roda da vida, e voltar para lá? E viver no mundo de harmonia, da unidade. E no mundo da harmonia, olha como diz o Salmo de Davi, ficar em silêncio e sabeis que eu sou Deus. Entrei em harmonia. Ficou certo? Então toda vez que eu vou estudar as linhas do hexagrama, eu tenho que pensar nesse tipo de situação. Deus está em todas as linhas, leia em chinês, o Tao está em todas as linhas, e o que está acontecendo ali são linhas centrífugas ou centrípetas, forças opostas. Então vamos, com isso, aprofundar um pouco mais, olha lá. Se der 3 caras, eu tenho 9. 2 caras e 1 coroa, eu tenho 8. 2 caras e 2 coroas, eu tenho 7. 3 coroas, eu tenho 6. Viram agora os números? Agora eu disse para vocês, e vocês estudaram isso, e vocês queriam perguntar, o que são esses quadrinhos, esses X, essas coisas? É que toda vez que dá 6 e 9, eu disse, 6 e 9 é uma linha móvel. É uma linha móvel. Se ela é uma linha móvel, eu tenho 2 culminâncias, 6 e 9. O 9 é a culminância do número maior e o 6 é a culminância do número menor. Ora, se o 6 é a culminância do número menor, por isso que os chineses pararam no 6, no hexagrama.
Por isso que não continua. Por que não tem um heptagrama, um octograma e assim? Então eles pararam ali porque essa é a concepção do nosso mundo. Agora, veja, o 6 é a culminância inferior. O 9 é a culminância superior. Um eu posso representar a meia-noite, o outro eu posso representar o meio-dia. Agora, quando eu chego na culminância, não começa a virar o jogo outra vez? Se começa a virar o jogo, já fica claro para mim que a coisa não pode ficar no máximo da culminância para baixo ou no máximo da culminância para cima, elas são mutáveis. Agora, não quer dizer que o 7 e o 8 não seja mutável. Ele está caminhando gradativamente para mudar, tá certo? O 6 vai se transformar em 7. O 7 está indo para se transformar num outro gradativo, assim vai. Pô, irmão. Quando der o 6, que é a linha móvel, eu só posso transferir para o 7, que é estático? Não. Eu viro ela, aí no caso eu transformo ela. Isso aí tá certo, não vou entrar nisso não, porque isso é mais lá para frente. Mas eu apenas faço assim, eu pego a linha, digo que ela é móvel e transformo no oposto dela. É isso que você falou, mas não vamos falar essa numerologia não, que vai dar problema. Mas é isso. Você captou, ó divino guru. Mas vai dar problema aqui na nossa apresentação da quantidade de... Eu não trouxe essas informações. Então, mas é isso mesmo. A linha móvel do 6, ela vai se transformar no oposto dela, que evidentemente é o 7. Mas não vamos deixar isso. Por enquanto vamos guardar, ela se transforma na linha diferente dela. Se ela é yin, se ela é o quê? Móvel partida. Se ela é móvel yin, ela se transforma em yang. Tudo bem? Ora, então, qual foi a concepção que eles fizeram? As linhas mutantes, é assim que elas são escritas lá, uma circunferência para as linhas mutantes contínuas e um X para as linhas mutantes duplas. Então, se eu sei que essa daqui é imóvel, ou melhor, ela tem peso 6, aí eu boto um X aqui, uma cruz. E aqui eu boto uma circunferência. É isso que muitas vezes vocês vão encontrar em alguns desenhos aqui, que estão com bolinha e com X, para dizer, essa linha é mutante. Se está com X, é uma linha imutante. Se está com a bolinha, é uma linha yang mutante. O X deve ser imaginado como duas pontas de seta que o movimento centrípeto das duas metades da linha yin tende para a outra, justo no momento em que vão entrar em contato. Então são forças, por isso que ele está dizendo que são setas, são forças em que vai entrar em contato, em que a linha yin vai, por força centrípeta, se juntar e fazer uma linha yang. Quanto ao zero, ele é a imagem do vazio, em vias de aumento, que vai crescendo, movimento centrífugo, até provocar a divisão da linha em pleno interior do terço central. Por que do terço central? Porque nós já vimos que são 3 partes. Lembra quando eu mostrei o yang? Então, em 3 partes, porque o tal está ali presente. Então, ela faz o movimento para quebrar e se dividir, se transformar em... Então, como se representa isso? Eu com X e eu com 0. Tem que decorar? Não tem que decorar. Quando você monta o hexagrama, você vai escrever isso. Você vai ver que o 9 e o 6, você pode botar um com a bolinha, outro com o xizinho. Mas aqui, nos hexagramas, vem a informação. Normalmente, quando o livro é bom, como esse que vocês receberam, que vocês têm ou no computador ou pessoalmente, aqui define isso.
E fica bem claro, aparece na linha, então eu não preciso decorar. Na hora que apareceu, eu falei, ah, sim, tem essa bolinha, tem esse X, é porque é mutante. E ficou mutante por causa de quê? Ou chegou numa culminância inferior ou numa culminância superior. Então não precisa decorar. Eu só estou explicando o que vocês vão ver no livro. Outra coisa. Observação. Nos prédios da China não há o andar zero. Nosso terreno, quer dizer, o nosso térreo, equivale ao primeiro andar. Tá certo? E o primeiro andar é o tal, né? Esse que vale 1. Aí depois vem. E até quando chega o 13, eles pulam. Eles também não têm o 13. Mas isso aí, o do 13 é outra jogada, é outra coisa. Mas o 0 não tem. Então, por isso, observe. Começa com a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se nós fôssemos imaginar isso aqui um prédio, né? Ah, o térreo. Aqui que está o andar 1. Não é. Então, só para entender por que essa é a primeira linha, a segunda, a terceira, a quarta. Agora, baseado nisso, eles chegaram à seguinte conclusão. Os níveis ímpares, o nível 1, 3 e 5, são os ímpares, tem que ser yang. E os níveis pares, 2, 4 e 6, tem que ser yin. Então, vamos observar aqui. O nível 1 é ímpar, ele tem que ser yang. Tá certo aqui? Tá. O nível 2, que é par, ele tem que ser yin. Tá certo aqui? Tá. O nível 3, que é ímpar, ele tem que ser yang. Tá yang? Tá. O nível 4, que é par, ele tem que ser yin. Ele tá yin aqui? Não. Então vocês, quando estiverem analisando o hexagrama de vocês têm que fazer isso. Aí chegou naquela linha, ela não está numa posição correta. Então aqui eu tenho uma dificuldade. Não é que seja uma posição, a gente fala a posição correta, não existe posição errada. Aqui é uma posição em que está em alguma desarmonia. Eu tenho que entender. É algo que eu preciso trabalhar e caprichar mais nessa linha. Tudo bem? Você vai ler ela, estudar, querer compreender e entender ela baseada na sua pergunta. E pedir ajuda. E você já vai ver como é que a gente pede ajuda com ela. Tá bem? Você vai ver como se pede ajuda com ela. Mas vamos para a linha 5. A linha 5, ela é ímpar. E se ela é ímpar, ela tem que ser yang. Ela está yang aqui? Não. Segunda linha, incorreta. E a linha 6 é par. Ela tem que ser yin. Ela está yin? Está correta. Então aqui tem duas linhas que eu preciso observar com mais atenção. Sendo assim, todos os hexagramas, os 64 hexagramas, devem ser trabalhados nessa matemática simples. O I Ching é simples, só tem muita informação. Porque quanto mais informação ele te dá, melhor você vai analisar a sua pergunta. Tudo bem? Ora, então, todo o hexagrama eu posso analisar se eles estão corretos, para o ímpar, para o ímpar, para o ímpar. Muito bem. E aí, se todos os hexagramas eu posso analisar isso, observem essa informação. Existe um único hexagrama em que esta consonância é completa. O hexagrama 63, cuja significação global, lá nele está escrito, tudo está no seu lugar. Ora, então dos 64 hexagramas, só o 63 está na posição correta. Repare, é ímpar, tá yang. Vamos lá, confere comigo. É par, tá yin. É ímpar, tá yang. É par, tá yin. É ímpar, tá yang. É par, tá yin. Viram aqui? Tá correto. É um único. Se ele é um único, guardem mais essa informação. Se ele é o único que está na posição correta, então pegue a sua resposta. Vamos supor que a sua resposta tenha sido o hexagrama 21. Foi essa a sua resposta. Pegue ele e compare o seu hexagrama com 63.
Comparando ele com 63, eu vou ver se as minhas linhas, em quais linhas o meu hexagrama está diferente do 63. Eu já tenho um modelo, então eu não preciso ficar guardando isso. Toda vez que eu tenho um hexagrama, eu pego o 63. Pego o 63 e comparo. Que linha daqui eu tenho igual ao 63? Se está igual ao 63 é porque ela está numa posição muito bem harmoniosa. Se ela não está igual ao 63 é porque ela está na imperfeição. Agora reparem que dos 64 hexagramas, só um está perfeito. Olha como nós estamos no mundo de queda. Me saem dessa. Olha a concepção que os chineses chegam. No fundo eles estão dizendo assim. Estou batendo aqui. No fundo eles estão dizendo assim: o nosso mundo é de uma imperfeição, mas nós te damos pelo menos um perfeito para você analisar, para você comparar. Todos os outros são imperfeitos, o que é característico das situações que vivemos diariamente. Diariamente a gente só pega as dificuldades. É a característica do nosso mundo. Então, na análise de uma resposta do I Ching, é sempre interessante comparar a disposição das linhas do hexagrama de situação, quer dizer, o diagnóstico, com o 63, que se chama travessia realizada, ou após a conclusão. Veja o nome do hexagrama 63, que é perfeito. Olha o nome dele: travessia realizada. Travessia é a caminhada, é a evolução que foi o que? Realizada. Se a evolução foi realizada, o que acontece quando você realiza a sua evolução? Chega na perfeição. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeito como vosso Pai é perfeito. Ou melhor, chegue ao hexagrama 63. E mais. Olha, se eu for olhar o Richard William, que é esse livro aí que vocês têm, normalmente, olha como ele chama, em vez de chamar a travessia realizada, ele dá o nome de após a conclusão. Se é após a conclusão, se você concluiu o processo, ele só pode ser o quê? Perfeito. Tá certo? Nós temos o hexagrama 64. Aí é aquela roda da vida que vai fazer você voltar. 64 é antes da conclusão. Aí ele vai voltar. Aí ele vai acionar o criativo, aí começa outra vez. Tá. Então você pode ir lá para a carta do tarô, que quando você olha a 21, pula. A penúltima carta. Porque a 20 é do julgamento, é da morte. Você está saindo do caixão. Acabou o processo. Acabou. Aí vem a 21, pula, porque é do lado de lá. Está planejando. Aí vem a 22. Quando vem a 22, sabe como ela se chama? O mundo. Você voltou para cá outra vez. Reencarnou. É a mesma coisa. Pode um negócio desse? O que chinês tem a ver com egípcio? Mas quando o mentor é um só, e todos bebem no Cristo, fonte originária, foi assim que eu comecei a palestra ontem, falando do Cristo cósmico, né? Então a gente vê essa harmonia em tudo. A gente pode pensar na morte simbólica? Quê? Esse exemplo que você usou, podemos pensar na morte simbólica? Não, pode sim, pode pensar na morte simbólica. É que normalmente um processo evolutivo, você começa aqui, você encarna, passa pelo ciclo que são as cartas todas, cada carta significa uma etapa, você passa por ele. Quando você chega na carta 20, que vai concluir o processo, houve a morte. Será que aquilo que você planejou do lado de lá, pelo menos o que você planejou, você realizou? Podemos dizer aqui, como Paulo, que ainda não chegou à perfeição crística, mas disse assim: lutei o bom combate. Aí, por isso que o nome dessa carta se chama julgamento. Aí é o julgamento da consciência, do tribunal da consciência. Quando você sai do corpo, rebobina a fita e você vai julgar. Ei, o meu processo aqui como foi? Foi saudável? Saí daqui dessa encarnação melhor? Aí tem um vácuo, a 21 pula, você está do lado de lá, reflexão, é o mundo da reflexão, o mundo das ideias, você vai replanejar e começa tudo com
com o mundo. Agora, só que quando você vai começar com o mundo, a proposta é que quando você volta para cá, volta também para fazer o bem. Por isso que aparece lá um ser cercado de um ovo, cercado de uma auréola. Em volta da auréola tem um touro, um leão, um homem e um boi. Símbolo de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem foi a Veneza? Aqui alguém foi a Veneza? Tudo lá é o leão por causa da igreja de São Marcos. Cada evangelista é a representação de um animal. E Mateus representa o homem. Então, em volta do ser que volta aqui para cá, para reencarnar, nós temos os evangelistas. Ou melhor, a gente sempre reencarna para fazer a vontade do evangelho. A gente que quando chega aqui desperdiça. Não, é porque tem algumas cartas que o 22 é o louco. Sim, tem. Eles colocam como 0. É o 21, é o 21, é o 21. 21 É o 21 pode ser o louco, ou é o 0 no início. Ele é sempre assim. Por que ele é o 21 ou o 0? E esse vago é o louco, já que você quis entrar nisso. Então é porque ele é o processo do lado de lá. Ele vai começar o processo, é 0. Aí ele começa aqui, a primeira é 1, eu venho para cá para trabalhar com Deus, aí vai. Depois que eu morro, que é a 20, que eu saio do túmulo, não é assim? Aí eu estou do lado de lá, volto o louco outra vez para planejar. O louco somos nós. Posso. Mateus é o homem. Lucas é o boi. Marcos é o leão. E João é a águia. Aí você trabalha com a força, com a intuição, com a razão e com a intuição. Mas o que ela estava perguntando, se não teria que ser 64. Mas a gente poderia analisar também, por exemplo, 6 e 3, 9. O 9 não é o máximo que você disse anteriormente? Mas aí ele vai mudar. E o 6 e 4 não é 10 que seria o começo? Pode ser assim, mas olha só. Pode ser assim, mas veja. Em várias somas nessa trajetória do 64, pode ser que não seja assim nessa sua característica. Porque tem várias vezes que vai se somar. Por exemplo, no 54 vai dar 9. Então, aí eu já vou escapulir, eu já estou usando demais um sistema dentro do outro. Aí tem que parar, refletir, eu não vou entrar aí porque eu não tenho esse estudo. Então tem que pegar todos, fazer a numerologia de todos. Isso demanda depois muitas, talvez, até não dá nem para resolver numa encarnação. Sim, porque depende, depois tem que comparar para ver se tem resultado na prática. Isso aqui, vamos interpretar assim. Por enquanto foi uma coincidência, mas coincidência é sempre o nome de Deus, né? Tudo bem? Posso continuar? Ora, então diz Confúcio. Confúcio fala assim, um yin, um yang, um yin, um yang, isso é o tal. Isso é o caminho. É sempre assim, é como se fosse um relógio. Nesse movimento constante, nessa onda, yin yang, tudo vai se desenhando e vai se transformando. Esse é o movimento do tal, disse Jung. Ora, vamos lá. Uma situação tendendo para outra, o sol, o dia, a atividade, ou para a chuva, a noite, a lua, o descanso. Ora, nós já vimos, aqui é o símbolo, aqui é o tal maior, né? Mas aqui é o símbolo do sol, ó. O sol está indo para o yin, está caminhando para a tardinha, para a chuva, para o frio, para o inverno, que está indo para a chuva, para a noite, para o inverno. Então eu estou indo do sol, passa aqui, começando a surgir a chuva, chegou no máximo aqui na culminância inferior, que é a chuva. Aí aqui também a chuva vai passando e vai vendo aqui, olha, o yin. Aí surge o yin, que vai se movimentando para o sol, é um ciclo. Esse é o ciclo sazonal da plantação de tudo. Sul, norte, este, oeste. Esse é o ciclo sazonal. Lá na China é o contrário daqui, tá? Eu já tinha dito.
O sul fica lá em cima, o norte fica aqui. Do oeste para o leste também? Também é inverso, tá? O Sol se situa no alto. Tá vendo aqui, ó? O Sol se situa no alto, relacionado ao meio-dia. O sul, que o alto lá é o sul, tá? O calor, o verão. A chuva, ecoando, aloja-se embaixo, associada ao frio, ao norte, ao inverno. Então esse ciclo é assim. Esse ciclo para? Não, não para, porque mal que chega meio-dia, já tem meio-dia e 0 segundo, aí vai assim, 1 segundo, aí vai gradativamente. Esse é o ciclo da natureza. Agora nós vamos olhar isso no nosso ciclo do I Ching. O Yang, a transformação da chuva em sol. Ó, o Yang é a transformação, o Yang é a transformação da chuva em sol. Está a este, ó. Está a este, o Yang está a este. Está se transformando da chuva daqui para o sol. Associado ao nascente. Aqui é o nascente, onde o sol nasce. Então ele está indo para cá, ó. Ele ainda está bem levezinho quando ele nasce, aqui é o meio-dia, ó. Amanhã, a primavera. Então aqui é a primavera, ó. Agora, o Yin é a passagem do sol à chuva. Quando o sol vai para a chuva, está aqui o Yin, ó. Então está passando para cá. É a passagem do sol à chuva. Está a oeste, associado ao poente, à noite, ao outono. E o ciclo... O que eu estou querendo dizer? Que toda a agricultura deles, todo o estudo do clima, do tempo, tudo está baseado no I Ching. Logo, toda vez que eu tenho uma culminância, eu estou lá no 9 ou no 6, eu estou no sul ou no norte, toda culminância gera uma mutação. Segundo a dinâmica chinesa, toda culminância provoca uma mutação. É por isso que os valores 6 e 9 representam linhas mutantes. Porque eu simplesmente falei para vocês, se der 9, bota um Mzinho do lado que é mutante. E vocês só fizeram isso. Por quê? Nós estamos explicando aqui. Chegou a culminância. Culminância tem que mudar. Aí você fala assim, mas me explica melhor porque culminância tem que mudar. É que por enquanto que não se chega ao meio-dia, está indo para o sol, mas ainda não é a culminância, mas está indo, está caminhando para o sol. Mas quando chega no sol, aí o sol começa a perder, já meio-dia e 1 segundo já não é mais meio-dia. Por isso que a culminância muda. À meia-noite é a mesma coisa. Quando chega no dia mais evidente do verão, chegou o verão, o primeiro dia do verão, pronto, ali estava indo para o verão. Repare que nós estamos indo para lá, está ficando mais quente. Está indo, até que vai ficar quente. Quando chegou no verão, pronto, chegou na culminância. Não tem jeito, agora ele vai começar a caminhar para o inverno. Assim é a vida. Estou muito bem. Estou bem profissionalmente, estou bem de dinheiro, estou bem de saúde. Aproveita. Você está na culminância. Tá certo? A vida vai te pedir algo. Está na hora de você contribuir com os frutos. Na culminância não gera os frutos maduros? Cadê os frutos? Bota no celeiro. Eu não tenho fruto para dar, então essa sua riqueza falsa, sua saúde não é muito legal. Está bombada de academia, né? Ou daquelas coisas todas que tomam lá, né? Aqueles produtos. Parabéns! Se você faltar um dia à academia, começa a afrouxar tudo. A cruz sazonal, ou melhor, a cruz da agricultura, da natureza, do ciclo das estações, a cruz sazonal é uma matriz que serve ao mesmo tempo de bússola, de relógio ou de calendário. Quem foi que inventou a bússola? Os chineses. O calendário deles e o relógio deles, o relógio chinês, tudo
tudo saiu do I Ching. Então vamos voltar para lá. A cruz sazonal é uma matriz que serve ao mesmo tempo de bússola, de relógio e calendário. Neles, esses algarismos, que são os únicos que a gente consegue, 6, 7, 8 e 9, encontram facilmente os seus lugares. Então está aqui, ó, o 6 é a culminância menor que tem. Então ele só pode estar para o frio. O 9 é a culminância maior, ele está para o verão, para o meio-dia. O 7 está em transição e o 8, o Yang e o Yin. Viu? Por que o 6 que você me falou se transforma em 7? Está aqui, mas eu não fiz esse estudo. Mas você, é isso mesmo que você falou. Tudo bem? Porque o movimento é assim, ó. Então toda vez que esse é mutante, vai me gerar esse 7 aqui. As culminâncias nos solstícios, aqui ó, a culminância nos solstícios e as passagens nos equinócios. O 8 está passando por 6, o 6, o 7 por 9. O 9, o ímpar mais extenso, está no zênite. O 6, o par mais concentrado, com a energia mais concentrada, está no nadir, lá embaixo. O 7 posiciona-se no nascente. Olha o 7 aqui, está no nascente, está na primavera. E o 8 está no poente, está no outono. Repare que o outono está indo para o inverno vai para a primavera vai para o verão volta e assim sucessivamente. Só que aqui nós estamos mostrando os nossos números do I Ching. Quando você pegar o seu número, está analisando o seu Instagram, o meu é um 7. Veja a posição. Se ele é um 7, ele está na posição de primavera. Ele está crescendo. Ele está indo. Ele não é estático. Mas o Jorge falou no curso que é estático. Só para a gente poder entender. Porque vocês vão me perguntar assim, esse é móvel, mas o outro é móvel também. Aí vocês vão falar, que loucura. Como é que pode? Então a gente só botou um móvel e chamou o outro de estático, tá? Mas não é não. Se ele é primavera, ele é o 7, é primavera, já viu primavera ficar parada? A primavera está indo para onde? Qual a próxima estação? Verão. 1 minuto depois da primavera, ela já não é a culminância da primavera. Ela já é a primavera indo para o verão. Então o próprio 7 está mudando. E o próprio 8 também está mudando. Tá certo? Porque o outono está indo para onde? Está indo para o inverno. Então nunca pense no I Ching algo estático, algo parado. Ele é sempre movimento. A nossa vida é movimento. Pronto, eu me realizei, me formei e pronto, e agora? É igual o André Luiz, estou formado, estou isso, estou bem, não vou levantar para atender um doente. Um doente pobre, não é isso? E aí ficou 8 anos no umbral. Não se pode desistir nunca. Você, quando chega numa culminância, você tem que mudar, buscar uma outra direção. Não? Você não conhece a ideia o caso do grande cabeça? Não? É uma passagem do Humberto de Campos, né? O grande cabeça. Então ele era um grande advogado e só cuidava das grandes causas. E a mãe dele espírita, quando ele chegava em casa, a mãe falava, meu filho, tem uma pessoa lá na instituição que está sofrendo, está com uma necessidade, está sendo perseguida juridicamente, ajuda. E, mãe, eu não tenho tempo para isso. Mãe, eu cuido das grandes causas. Eu falei, mas eu não estou dizendo para você não cuidar das grandes causas, mas não pode ajudar aquela pessoa. O que os meus amigos vão dizer, os meus pares? Porque agora você está se rebaixando para cuidar dessas coisinhas? De jeito nenhum, mãe. Eu sou considerado na advocacia o grande cabeça, Um dia ele estava passeando, uma senhora estava passeando na praia, aí uma virou para outra no calçadão na praia, uma virou para outra e falou assim, nossa, aquela criança lá, cabeça grande. Entenderam? Precisa explicar, não?
Olha lá aquela criança. É a vida. Nada a gente pode chegar. Chegou na culminância, eu tenho que fazer alguma coisa na minha culminância. Tem que mudar. Bom, agora nós vamos para uma nova informação. Se existem algumas linhas mutantes, eu posso transformar essas linhas mutantes num outro hexagrama. Mas eu disse para vocês que eu transformo uma linha yin mutante numa linha yang, não é isso? E eu falei assim, leem a linha tal mutante lá no texto e depois observem aquela linha lá naquilo que ele mudou, no que ela mudou. Leiam os dois textos, não é isso? Mas agora nós aprendemos uma coisa, que o 7 está mudando também, porque a primavera está mudando para o verão, não é isso? E se todos os números estão mudando, se o 8, que é o outono, está mudando também para o verão, eu tenho que olhar todas as linhas. Todas elas são importantes. Evidentemente que aquelas que já estão logo com cara de culminância e que estão mudando, eu dou logo uma atenção direta para elas. Tudo bem? Mas as outras vão mudar, daqui a pouco elas vão mudar, vai começar. O primeiro dia da primavera parece que está longe do verão, mas vai chegar lá. E eu já posso visualizar isso e estudar isso. Por isso que para cada linha, eu posso, mudando uma linha, eu transformo o hexagrama todinho. Logo, para cada hexagrama, eu vou ter mais 6 hexagramas. O que é que vocês tinham aí? Vocês tinham o hexagrama diagnóstico, para aquilo que tinha mutável lá, tinha o prognóstico, vocês tinham o nuclear, tinham o de oposição e tinham o ideal. Agora vocês têm mais 6 derivados para olhar. Voltando à ideia que eu falei cedo aqui. Quanto mais informação, o I Ching te enche de informação, te dá uma biblioteca inteira para você olhar a pergunta que você fez. Você fala assim, mas isso é possível? Vai dar muito trabalho? Aí a Laide foi bacana. Porque aqui tem o seu hexagrama, vamos supor nesse aqui, que é o 28, né? 26, está aqui o hexagrama. Aqui estão as linhas do hexagrama, se lê de baixo para cima. Aqui estão as linhas do hexagrama, você vai olhar as mutáveis. Aquelas mutáveis você olha aqui do lado, veja o que é que aconteceu, olha lá no outro hexagrama, dá uma atenção nessas mutáveis. Mas o que ela faz? Também para todos ela faz a mutação. Então, para essa linha daqui, ela só mudou uma daqui de baixo, ó. Ela é yang, ela transformou em yin, o resto ela repetiu tudo. Essa daqui, a segunda linha é yang. Ela mudou só a segunda linha, o resto ela repetiu tudo. Então, ela fez 6 hexagramas a mais. Então, o que eu tenho que estudar? Eu tenho que estudar o meu hexagrama, o diagnóstico, as linhas mutáveis. Eu vou ler o prognóstico, as linhas mutáveis que geraram o prognóstico. Eu vou ler o nuclear, eu vou ler o de oposição, eu vou ler o ideal. Depois eu vou ler as minhas 6 linhas e vou pensar em cada linha, lendo todo um hexagrama derivado. E eu falei aqui para vocês que normalmente as linhas, elas estão numa linguagem arcaica, não falei isso hoje aqui? Elas estão numa linguagem arcaica, com muito exemplo das coisas lá da China, e muitos exemplos da natureza, da cultura daquela época. Então é sempre bom eu olhar um hexagrama inteiro que corresponde ao derivado dela. Por quê? Porque ele vai me dar mais luz a essa situação que às vezes está um pouco embaraçosa para mim. Tudo bem? Bom, vocês tiraram cópia dessa palestra aqui, não tem? Não tiraram? Eu falei para vocês trazerem um pendrive e copiar ali. Como nós... Oi? Vocês copiaram? Então tá. Então daqui a pouco eu copio, porque vocês vão ter a palestra. Independente, o nosso amigo está filmando, vocês vão ter também a filmagem, tá? Aqueles que quiserem poderão ter acesso. Tá bem? A única coisa que eu peço é, por enquanto,
não divulgarem no YouTube. Mas vocês estudar, puxa, pelo amor de Deus. É lógico que o material está à disposição. E apanha a palestra ali. Ei. Quer dizer, Jorge, que analisando todas as linhas, você está ampliando as possibilidades. É lógico. Todas as possibilidades. Então a primeira coisa, eu vou focar as linhas mutáveis. E vou olhar lá no prognóstico as linhas mutáveis. Vou ver isso. Depois eu vou no meu horóscopo, no meu diagnóstico, eu vou olhar todas as linhas. Depois eu volto para a primeira outra vez e falo assim, essa linha, um apoio desse novo hexagrama aqui, só mudando uma linha de baixo, o que acontece? Ela já bota ali para mim com o númerozinho e tudo, aí eu pego. Mas se não, não precisa, você vai e transforma, se você não tem um livro da Laíte, você transforma e vai estudar aquele hexagrama. Ele vai ser um texto enorme que vai te ajudar a você entender uma linha. Você está descendo em detalhes. O hexagrama derivado é o que surge da mutação de uma linha qualquer, de um hexagrama, enquanto todas as outras linhas permanecem idênticas. Cada hexagrama dispõe de 6 hexagramas derivados diferentes. Cada um deles relacionado com o que acontece no nível da sua linha de referência. Então, cada linha tem um hexagrama. Ela gera um novo hexagrama. E ele está relacionado a essa linha de referência. Totalidade. Você pode formar 384 níveis de hexagrama, que são 6 linhas. São 64 hexagramas, você pode se transformar em 384 possibilidades. É muita generosidade. Jesus foi numa festa de casamento. Maria falou para ele, meu filho não tem mais vinho. Ele, mãe, ainda não chegou a meia hora. Ela nem deu atenção. Mãe, quando fala, foi lá, falou para os servos, fazei tudo quanto ele vos disser. Encheram as talhas, 6 talhas até em cima. E Jesus transformou 700 litros de vinho. E mandou para o mordomo tomar. E o mordomo disse que era um vinho maravilhoso. Agora vamos lá. Houve a multiplicação dos pães e dos peixes. 5.000 homens comeram. Fora as mulheres e as crianças. E sempre teve mais mulher do que homem. 5.000 comeram os homens, fora as mulheres. Olha quanta gente comeu. Eram só 5 pãezinhos e 2 peixes. 5.000 homens comeram, fora as mulheres e as crianças. E Jesus disse assim, guardai tudo em cestos. E sobraram 12 cestos. E ainda disse assim, não deixe perder nada, guarde tudo. Que pode ser servido para outro, né? É muita abundância. Vocês estão vendo? Você plantar um caroço de manga, você pode imaginar quantas mangas ela irá gerar? Um grãozinho de milho, quanto milho vem numa espiga? Vim para que tivesses vida, vida em plenitude, vida em abundância. Você fez uma perguntinha ao Xing, olha quantas possibilidades de resposta que ele está te dando. Isso no curso 2, tá? Não para aí. É uma abundância de informação para uma pergunta que você quis. Mas se o servo realmente se dedicar e for a fundo, ele tem um cenário imenso de informação e a sua dúvida vai embora. Você corre o risco de perder se não estudar bem na faculdade, né? Porque o professor te dá muita informação, é muito texto, são 5 anos de faculdade. O Dr. Bezerra dizia que os 6 anos de medicina era enorme, só que o Dr. Bezerra estudava e vai uma informação para você. Nunca ele tirou uma nota abaixo de 10. Sempre a nota máxima. Eu digo assim, porque a pessoa faz uma pergunta, começa, vai no Instagram, vai hoje. E isso é lógico, ele faz a pergunta, te dá uma resposta, você entendeu, vai embora, ficou só isso assim, ó. Mas se você pegar aquilo, estudar, ver num cenário amplo, você vai sair um mestre.
Não vai se perder. Por isso que você tem que anotar, fazer uma agenda, botar informação, fazer resumo, ter o seu caderno de consulta. Olha como é que pode um psicólogo se perder. Eu atendo uma pessoa, a pessoa fala lá quase 2 horas, fala aquilo tudo. Eu tenho que anotar. Passo exercícios, eu tenho que anotar os exercícios. Eu tenho que guardar, eu tenho que ficar muito atento àquela informação. E sai um e entra outro paciente para falar de um outro problema. E eu não posso misturar as coisas. E a pessoa às vezes fica em análise 1 ano, 2 anos, 3 anos, mais até. E cada vez ela vai trazendo mais informação. O bolo vai aumentando. Mas não é para eu me perder. Muito pelo contrário. Quanto mais eu tenho informação do cliente, quanto mais ela se abre, mais ela tem a compreensão, a iluminação, mais ela se sente melhor. É porque não é assim, não sei se eu vou falar que encaixa, mas pelo que ela colocou, pelo que você respondeu para ela, assim, não é uma resposta linear, ela é mais global. Ao mesmo que global, você se perde. Global, das lineares se perde. Ó. Tá certo isso? Ó. Eu fui, li o I Ching, vi como é que era. Vou botar tudo no papel. Todas as informações de como é que se faz o I Ching. Tudo. Eu montei isso para mim, eu não quis escrever um livro. Montei tudo como é que faz. Aquele livro faz isso, comparei com outro, juntei tudo. Ah, quero saber, peraí, mas também falei em Forri. Quem foi Forri? Também botei a parte histórica. Quem foi Confúcio? Botei tudo. O que eles fizeram? O que um sistema, o outro sistema? Tudo, botei tudo. Um capítulo sobre o budismo, um capítulo sobre o zen budismo, um capítulo sobre o taoísmo, um capítulo sobre o Confúcio, um capítulo sobre o Forri, um capítulo sobre Yin Yang. Botou tudo. Depois que eu juntei tudo, eu montei para eu estudar. É muito estudo. É isso mesmo, escrever um livro. Não é uma pergunta significativa ou não é uma pergunta qualquer? Ah, que se tiver resposta, teve. Se não tiver, também deixa para lá. Não é assim. Repare que foi em cima de pergunta que Allan Kardec mostrou o maior sistema chamado Consolador Prometido. E vocês queriam que ele não estudasse, aí morreu trabalhando. Nós vamos parar quando? Nunca. Ele entregou a revista de abril de 69 e caiu. E talvez já chegou do lado de cá, lá, vamos que tu tem que esperar de maio. Deve ser, falaram assim para ele, deve ser. Vai parar quando? Aí eu peguei e mostrei para a amiga que me deu o Xing. Olha aqui o estudo que eu fiz, que eu montei. Botei tudo em ordem como é que faz para consultar um Xing. Mas aqui eu não falo nem de hexagrama derivado. Isso daí que eu estou falando aqui, nem tem aqui. Ainda tinha mais estudo. Aí na hora que eu botei aqui, a minha amiga falou assim, Jorge, sabe o que está faltando? Um exemplo de consulta. Por que você não faz uma consulta e coloca atrás? Aí é aqui, ó. Aí eu falei, então vamos fazer uma consulta e botar aqui para o pessoal ver como é que faz. Quando eu botei o pessoal, são as pessoas que lá olhavam, que eu vi, e que eu botava às vezes o Xing para um para o outro, não para fazer atendimento assim pessoal, mas para eu mesmo aprender, para eu ver como funcionava. Aí quando eu olhei, eu falei, caramba, o livro está pronto. Vou botar aqui umas fotos, vou botar umas figuras e vou mandar para a editora. Pronto. Nada é fácil, mas tudo precisa ser catalogado. Você se perde numa biblioteca? Não. A biblioteca, quando você guarda os livros de psicologia, livro que trata de mediunidade, livro que trata de biologia, geografia, não é assim? Você vai ter que arrumar as coisas na estante. E você vai ter que, na estante, saber buscar as coisas. Se você está fazendo uma pergunta relevante, eu estou te dando as informações. Se você acha que não há necessidade de tanta informação, para ali. Já foi suficiente para mim. Pronto, eu olho o diagnóstico e acabou. Mas ele diz, mas tem mais isso, mais isso, mais isso. Eu sou abundante. Eu quero te dar um conhecimento cósmico. É como se ele estivesse dizendo assim, a sua pergunta só tem razão para te levar para o perfeito, para o divino. Aliás, Jesus não veio aqui para fazer nada além disso, nos levar para o divino. Ora, ele habita a linha cuja mutação
faz surgir. Prestem atenção, que coisa linda isso daqui. Isso é uma coisa impressionante. Se eu vou pegar uma linha que eu não entendi, mas sei que toda a linha não é fixa, que ela está se transformando numa outra, se ela está se transformando numa outra, que eu vou transformar ela, o que o I Ching está dizendo para mim? Ei, você só vai transformar ela em ela, não é para ter mais informação só, não. Você vai transformar porque naturalmente ela está se transformando nessa. O movimento normal da primavera é ir para o verão. Se é assim, você só está adiantando o processo. Saiba o seguinte, se você está pegando a primavera e está levando a primavera para o verão, eu posso dizer assim, aonde estava o verão? Na primavera. Ele já estava lá implícito. O verão estava latente na primavera, como o inverno está latente no verão. Aquela linha que eu vou transformar o outro hexagrama derivado, aquela linha do hexagrama derivado já estava habitando ou latente na linha anterior. Se é assim, por que não ver na essência? Essa é uma espécie, só que eu falo do hexagrama nuclear, agora eu estou falando da linha nuclear, mais ou menos assim. Ou o núcleo, a essência daquela linha é a outra. Ela está indo para lá. Se ela já habita e ela já está, então pode mudar totalmente, né? Formando uma outra coisa, seria já o que a gente pode esperar de uma ação? É lógico, quando eu estou na primavera eu já posso esperar que venha o verão. Então a gente já pode falar assim, nossa, isso vai ocorrer. Isso. Eu não vou parar aqui. Essa informação não é só suficiente para mim. Eu posso pensar qual vai ser o movimento dela quando ela amadurecer. A gente já tem resposta. Sim, aí eu posso ir lá o outro hexagrama. Aí, só que ele, em vez de me dar uma linha só, ele me dá um hexagrama inteiro, uma porção de outras linhas, para eu tentar poder imaginar como vai ser esse verão. E não é bem assim. O agricultor conhece bem o seu terreno, conhece bem o seu campo, conhece bem a natureza. Ele fala assim, não sei, está me dizendo aqui, como teve chuva da outra vez, não sei o quê. Vale a pena eu investir nesse plantio agora aqui na primavera, porque vai estourar a boca do balão quando chegar lá no outono. Os celeiros vão ficar cheios. Mas esse é o feeling. É o conhecimento do agricultor, do homem da pecuária e também do homem do serviço social, do homem da farmácia, da psicologia. Eu já sei que eu conduzindo o paciente nessa linha que estamos indo e ela está cada vez se sentindo melhor, para onde que eu estou levando? Para que resultado? Tá certo? Dá uma coloração significativa. Ah lá. Então você me perguntou assim, de uma nova informação, não é informação demais? O I Ching te responde assim, não, o que eu estou te dando é a mesma coisa, mas com uma cor diferente, com uma coloração diferente. Observa por esse outro ângulo e vê se vai ajudar você a entender melhor. É isso. Isso. Sendo que é uma dica que ele está dando. Quando o texto da linha, principalmente aqui, veja, quando o texto da linha é por demais obscuro, muito arcaico, o hexagrama derivado desta linha obscura transmite uma ideia a mais sobre a trama e o discernimento da conduta mais adequada. Caramba, que linha complicada. Sorte que eu vou ter um hexagrama derivado, vou ter muito novas informações, eu vou entender melhor isso. Entendi muito bem essa linha. Talvez não haja necessidade naquele momento de você olhar o derivado. Então é isso, eu botei aqui, não tem nada para estudar, não é nada de confuso. Eu peguei um hexagrama, que é o meu diagnóstico, que é o retorno 24, e fui mudando aqui, do 1 para o 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e mostrei aqui os 6 derivados possíveis do 24, do hexagrama 24. Que é um hexagrama maravilhoso que se chama o retorno.
tá? Então, de um hexagrama, para cada linha dele, eu tenho outros 6 hexagramas. Por fim, aqui nessa série de informações, eu tenho um hexagrama invertido, mais uma informação que ele te dá. Agora, o hexagrama invertido é isso, ó. Eu vou pegar a linha 2 e inverter nessa daqui, a linha 1, ó. A linha 2, eu vou inverter nessa daqui. A linha 3, vou inverter nessa, e assim eu faço. É só inverter as linhas. Só que ele te dá uma dica. Ele está dizendo assim: existem 56 que você pode fazer a inversão. Existe 8 que você não pode fazer a inversão, que se você inverter, dá igual a ele mesmo. E eu já dei a dica aqui para vocês, por isso que vocês vão levar a palestra, que já fica tudo bonitinho. Esses 8 aqui, toda vez que você inverter, dá ele mesmo. Então, já está aí pronto, para não ter dificuldade. E 56 dá para inverter. Você é obrigado a inverter? Não. É obrigado a fazer o derivado? Não. É mais uma oportunidade. O que é o hexagrama invertido? Ei, que tal olhar de outra maneira? Ei, que tal ver por outro ângulo? Toda pergunta tem um outro lado, não é o oposto. Não é o oposto do que não fazer, mas tem um outro lado. Tudo bem? Qual é o melhor lado? Você vai conversar com uma pessoa legal, vai lá conversar com o seu psicólogo. Mas você chega lá no centro espírita e vai conversar com aquela pessoa também bacana, séria. Um vai dar uma opinião, o outro vai dar outra. São opiniões diversas, diferentes, mas não são opostas, são diferentes. Um viu pelo um ângulo, o outro viu pelo outro. Ora, que bacana! Agora eu tenho 2 possibilidades para ver qual é a melhor. Ou melhor, que tal eu ficar com as 2? Depende. Simplesmente é uma possibilidade de ver por um outro ângulo. Nada é um ângulo só. Eu estou olhando a Zenaide, você não está vendo a cara da Zenaide. Tudo bem? Mas, em compensação, você está vendo as costas dela. Eu não estou vendo. Quem está certo? Visões diferentes de uma mesma situação. Real. Você me perguntar uma coisa? Soma. Soma ou então compara. Pode eu não somar. No final, depois eu prefiro o psicólogo ou outro. Tomei uma opção. Mas posso também somar. Está à minha disposição. Agora, eu posso falar desses daqui, ó. Uma nova informação. Olha, para analisar o diagnóstico, o que eu tenho. A linha 1 é sempre alguém chegando. A linha 1 é a semente que eu acabei de plantar, ela está chegando. Eu tirei ela do fruto e plantei. Então é alguém chegando, está na entrada. A linha 6 é a saída. A linha 6 é a saída. Então, qual é a linha? Como é que são as linhas principais mesmo? É a 2, a 3, a 4 e a 5. Não que eu não devo olhar a 6 e a de entrada. Mas eu só estou dizendo, aqui está entrando, está começando, aqui está saindo, amadureceu. Aqui é o bebê que está chegando. Eu falei assim no outro curso. Vai agora principalmente para as pessoas que fizeram o curso ontem. Vai ter uma reunião de família para tomar uma decisão. Vocês vão consultar o bebê? A criancinha, 1, 2 anos? Não. Vai consultar os primos, os tios, as avós, não é isso? Bem, então você vai consultar todo mundo, os maridos, as esposas. Agora, na linha de saída tem aquele velhinho, bem velhinho. Você vai definir se você tem que mudar para uma outra cidade. Vai chegar para um velhinho de 98 anos e perguntar o que ele acha disso. Ele vai mudar, tá certo? Ele tem que ficar com alguém. Então, um está saindo, o outro está chegando.
Só que um é fruto de uma maturidade. Ele pode ser um consultor. Vem cá, na sua experiência, o que você tem? Sabe, aquele homem patriarcal, né? Mas ele já não toma mais a decisão. Então, quem toma a decisão, normalmente, é a quinta linha, que é chamada do imperador, do soberano. A linha 4, que é do ministro. Aquele que faz a vontade, que leva para todo mundo a informação do chefe maior, no qual ele é assessor. Aqui seria Deus, aqui seria o anjo, que trazem a mensagem divina. Por isso que a palavra anjo quer dizer mensageiro. Aqui é o governo de Estado, a nível maior, mas que se conversa com o ministro, recebe recursos do ministro. Aqui está aquele chefe local, ali, ó, daquele bairro, daquela cidade. E aqui está o cidadão. Aqui está aquele velho, assim, que já foi presidente, já foi soberano, e que agora pode ser usado como um consultor, entendeu? O Papa Francisco quer tirar algumas informações lá do Bento XVI. Aí ele já está bem velho, já não é mais Papa, mas eu posso ir lá, vem cá, a sua experiência, como você vê esse caso? Mas ele já não é mais a resposta significativa, determinante. Quando você tiver, então, o seu hexagrama na mão, guarde esse quadrinho. Esse quadrinho já está aqui para você ter mais uma referência. Ei, como é que está essa linha? Se eu tenho um ministro forte e tenho um governante forte, é meio perigoso. Quem manda mais? Compreendeu? Tem ministro aí que gosta de mandar mais do que o presidente. De repente um cara lá é líder da Câmara, quer mandar mais. Espera aí, calma. Então, quando eu vejo duas linhas Yangs aqui nessa posição, é meio perigosa. Ou essa daqui é Yang, essa daqui é Yin. Como é que pode ter uma linha mais forte, mais ativa, num subalterno? Então, não que seja errado, mas tem que olhar com cuidado. Peraí, o que está acontecendo aqui? É assim que a gente olha o hexagrama. E aqui você tem um quadro de referência, mais informação para você analisar. Agora eu vou dar mais ainda umas informações aqui, ó. Aqui estão os hexagramas, os trigramas. E aí eu estou chegando onde você quer, trigrama com trigrama, e eu tenho que olhar o que está embaixo, o que está em cima, e ver se o que acende, o que sobe, se é uma harmonia, se estão em conflito, se estão em briga. E no caso, todo mundo é poderoso e as duas são yin de saída, de entrada. O problema não é do yin de saída, não é o yin de entrada. O problema é todo mundo ser poderoso. Aí é complicado. Nós temos que ver. Um chefinho, o seu subchefe é poderoso, o gerente é poderoso, o diretor é poderoso, o presidente da empresa é poderoso, todo mundo quer mandar, como é que fica isso? Aí tem que ver ali que essas linhas, não é que esteja o Stig não fala do erro, mas fala assim, veja, aqui tem uma desarmonia, aqui nós temos que saber lidar com essa situação, porque você não está perguntando sobre chefe, sobre empresa necessariamente, você está perguntando, devo me casar com fulano? Aí se só der Yin Yang, peraí, será que tem muito poder aqui? Será que tem muita gente que não muda de opinião, que é muito rígido, que é inflexível? Então, mas não é por causa disso que eu não vou casar com a pessoa. Eu gosto dela, mas eu falei, qual vai ser a estratégia para lidar com uma pessoa assim? Né? Como eu posso usar outros argumentos? Olha como eu gosto de trabalhar com tarô. A carta 3 do tarô é uma imperatriz. A carta 4 é o imperador. Tanto imperatriz como imperador manda. Todos eles têm um cetro com uma cruz, ética. Todos têm uma águia, intuição. Porque para você ser imperador, você tem que ter ética. Para ser um bom imperador, tem que ter ética e intuição. Tudo bem, todos estão no trono, todos estão no poder. Um é um yin, outro é um yang. Um é mulher, outro é masculino. Só que um carrega o cetro assim, ó, o imperador. Eu dirijo com o músculo, com a força. A outra coloca o cetro vem aqui na parte dos órgãos sexuais. Ou melhor, com doçura, com lábio, com sensualidade, com meiguice. Dependendo da situação, esse é um bom governo.
Nem sempre eu posso ser meigo com um criminoso, etc. Eu tenho que ser mais rígido. Então vai depender da situação. Então, se o meu marido é muito assim flexível, será que com a lábia, com o argumento, com o sorriso, com a meiguice, eu não destruo aquela potência, não deixo ele mais acessível, né? E ele também com relação a você, uma mulher rígida, yang, porque nesse seu exemplo, toda yang, né? E aí, como é que pode? Aí eu tenho que saber também, eu descobri, estudei, estou vendo aqui que nessa situação eu estou yang demais, será que não é melhor eu ser um pouco mais flexível? A situação é para analisar, é para usar a inteligência. Nós vimos aqui uma transparência que fala, eu tenho que usar inteligência e muita imaginação. Ou criatividade. Mexer com esse hemisfério. Nunca dizer não. As assertivas astrológicas, nós vimos do Emmanuel, estão corretas. Mesmo quando há adversidade, a adversidade é aquilo que está me faltando, é onde que eu tenho que mudar, é o meu karma. Depois do lanchinho, que será farto, né, filho? Isso, depois do lanchinho, nós vamos trabalhar essa coisa do meu karma. Tudo bem? Bom, então eu tenho aqui os hexagramas, tem os nomes deles que nós já vimos, que não significa montanha, terra, e sim o que está por trás, né? Montanha é mais quietude. Muito bem. Céu é criatividade, terra quer dizer receptividade. Então aqui estão os nomezinhos, né? Uma correlação, lago, alegria. Bom, mas aqui tem informação familiar, sexual. Num outro estudo mais aprofundado do I Ching, eu posso mostrar para vocês como isso daqui é formado. Como o masculino se relaciona com o feminino, como o trigrama criativo se relaciona com o receptivo e ele gera uma feminina. Por que o pai gera sempre uma mulher? Por que a mulher gera sempre um hexagrama masculino? Por que Freud dizia isso? Que o filho é ligado à mãe e a filha é ligada ao pai. Esses acertos, tanto da psicologia como do conhecimento da China, são maravilhosos. Mas eu não vou entrar, porque a minha ideia é como vocês poderão, essa é a ideia desse curso, como vocês poderão ter o máximo possível de informação para analisar a resposta de vocês. Afinal, quando a gente se encontrou da última vez, mesmo os de ontem, vocês fizeram uma pergunta que para vocês era significativa. E eu estou voltando para dizer assim, olha, aquilo que vocês analisaram tem muito mais outras possibilidades de análise para vocês aprofundarem a mais aquilo que vocês perguntaram. Por isso que eu não entrei em tantas discussões filosóficas e teológicas. Mas está aqui um mapinha para você, ó. O criativo é o pai. Aquele outro ali, o lago, é a filha mais nova, o filho do meio. Ficou claro? Então, quando você for olhar, como você me perguntou, eu não preciso só olhar montanha e céu. Montanha embaixo, céu em cima. O lago e fogo. Não preciso. Eu também posso ver relação. Filho mais novo, filho mais velho. Filha mais nova com pai. Filha com mãe. Aí, entendeu? O que tem um hexagrama com o outro? Eu vou fazer uma análise e vou ver o que acontece. Vamos dar uma olhada no hexagrama 12? O hexagrama 12... O hexagrama 12... Ele... Vamos ver se eu me lembro. Você dita para mim as figurinhas? Assim, ó. A de baixo para cima. A primeira é yin e yang. A do 12. De baixo para cima. Oi? Separada é yin. Oi? Então vai. A primeira é yin. 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 Yang. Yang. Não, yin. Yang. Oi? Yang. Assim? 3. Pode acreditar.
É o 12? Você me falou para falar esse aqui. É. A estagnação. Então vamos ver aqui o 20. Vamos ver o 21. Desculpa. Vamos ver o 21. Esse exemplo aqui tá legal. É o criativo e a terra. O criativo fecundando a terra. E a terra recebendo o criativo. Tem aí? Já? Dita para mim então. Yang, Yin, tá. Agora vamos ver esse trigrama aqui, lá naquele quadro lá. Yang, Yin, Yin, o que que é? Yang, Yin, Yin. Filho mais velho. E Yang, Yin, Yang. Aqui é o filho mais velho. Olha. E aqui é a filha do meio. Primeiro. Oi? Vamos pensar nessa relação aqui. Tá chegando. Esse trigrama daqui não é o que está chegando? Esse daqui não é o que está saindo? Olha que coisa interessante. Tá chegando o mais velho. E está saindo do meio, é assim não? Na vida? Não. Então essa relação aqui não está numa relação, deve estar havendo um conflito. Além do mais, quem é o trigrama inferior? É o filho mais velho. Quem é o trigrama superior? A filha do meio. Pode a filha do meio ter esse tipo de direção com o filho mais velho? Deve estar havendo algum conflito, alguma coisa. Então toda vez que você for analisar o seu hexagrama, você pensa nisso. Por exemplo, o pai está embaixo, a filha mais nova em cima. Como é que pode? Tem lógica, né? Está havendo o que nessa relação familiar? Agora, eu não estou falando de pai, nem de filha, nem nada. Eu estou usando um exemplo familiar de poder, de autoridade, para você pensar nesse tipo de poder, tá? Nesse tipo de relação, de submissão, para você pensar quando você olhar o seu hexagrama e fazer uma análise. Está harmonioso isso? Tá certo? Então... Na personalidade fica, né? Porque é o incitar e o aderir. Deu lógica. Está chegando o incitar. Está chegando o mais velho. Que é o incitar ali na personalidade, né? E está saindo o aderir. Por que o aderir? Por quê? Não. Não necessariamente. Você tem que ver na pergunta que você fez. Tudo vai depender... O momento, olha só, eu tenho que olhar o momento, o projeto e o consulente. Eu não sei que pergunta que você fez. Eu estou jogando. Eu não estou dando essa informação para vocês dizendo assim, então aqui está errado, aqui está errado. Não, eu tenho que olhar a minha pergunta. Minha pergunta às vezes encaixa. No exemplo dela, todo mundo lá era Yang. Como é que pode? Se a pergunta é sobre família. Né? Essa pergunta é empresa e todo mundo é Yang. Vai dar? Imagina todo mundo mandando, todo mundo sendo ativo. Tem que ter alguém receptivo, alguém flexível. Vai depender sempre da pergunta e do consulente. O trigrama de cima, ele tem que ter um movimento descendente e o de baixo ascendente, não é isso? Não necessariamente. É o que ela estava dizendo aqui, né? O elemento é que vai te dizer o que é. O elemento é que vai te dizer. Fogo sobe. Fogo sobe, né? A água desce. Então, se eu tenho fogo em cima e água embaixo, não está havendo relação. A água desce, o fogo sobe. Agora, não é só isso. Eu estou dando uma referência.
Joga isso na tua pergunta. Na tua pergunta, olhando para o hexagrama, tem cabimento? Às vezes na sua pergunta tem. Para aquele momento tem. Se é uma situação de um conflito de uma pessoa muito agressiva, que pertence à sua família, vamos supor, né? Que já se tentou tudo, mas é que a pessoa causa embaraço, não é melhor cumprimentar e tal e não se envolver e se afastar momentaneamente? Veja o caso de uma relação marido e mulher. Já se tentou tudo, mas eles são como cão e gato, só vivem brigando. Não é melhor, então, para não aumentar o karma, se respeitarem e deixar assim a situação fluir melhor? Não é que o espiritismo ele apoie o divórcio, mas ele compreende. Compreender não é apoiar, depois vai ajustar. Quase sempre aquele que é muito agressivo vem com uma doença, vem com uma dependência, uma situação qualquer, e é você que vai estar lá ajudando, se virando, ou vice-versa. Então tudo vai depender da pergunta, do projeto e do momento. Do momento, da pergunta e do consulente. Então, para um casamento, para uma relação agressiva, muito agressiva, de violência até física, o que o juiz diz para você? Quero que você fique distante a tantos metros da pessoa, não é assim? É como se estivesse dizendo assim, é a melhor forma de convívio. Melhor forma de convívio. Agora, é bacana se você puder separar e cumprimentar. Oi, bom dia, boa tarde, tal, tá tudo bem. Já ir criando uma amizade, que depois vai ter que arrumar esse pacote. Então, já é bom ir arrumando, mas, né, se for numa situação de agressivo, é bom manter uma distância. Então, o instinto pode responder aquilo que um juiz faz. Mantenha a distância. E mesmo numa relação pessoal, um sujeito é fofoqueiro e tal, você vai contar que você vai ser promovida, você vai contar que você está namorando um homem maravilhoso, uma pessoa que é linguaruda. Não pode. Então você tem que controlar o que você vai falar, para quem você vai falar. Isso é uma relação sadia, madura. Tá claro? Volta. O que é importante, e que eu mostrei isso, antes de falar isso tudo, eu mostrei isso. O momento, o projeto e o consulente. São essas coisas que vão definir. Mas eu já sei que água desce e fogo sobe. O Xing me dá essa informação. Como eu vou trabalhar. Tá? Agora, se for o contrário, fogo subindo, água descendo, o que vai acontecer? Vai ferver. Vai apagar o fogo ou vai ferver? Vai ferver a relação ou vai apagar o fogo. Por isso que um dos símbolos para a água é perigo. Ela também me destrói. Agora veja, gente, o I Ching te dá de bandeja. Quando você lê aqui o texto, quando você lê o texto, e o Confúcio e o Rei Vem, ele já vai te dando essas dicas. Linha forte em cima, o superior, ou ele diz mesmo, a quinta linha poderosa, olha, está em conflito com um ministro poderoso. Ele já vai te dando, é só você ler. Ou então ele diz assim, eu ainda não falei para vocês sobre linhas diretrizes, sobre linhas chefes, mas ele vai dizer assim, linha condutora, ou linha chefe, ou linha principal está submissa a uma outra. Como é que pode? Já está aqui escrito no texto. Aí você vai ver. E ele vai te dizer assim de forma clara qual é uma e qual é outra. Aqui, ó. Chegamos nela. Vamos descansar? Então tá. Toma aguinha e fala das linhas. E aí fecha, tá? Faltam 2 temas para a gente falar. As linhas diretrizes. Estão guardando isso? Faltam 2 temas. As linhas diretrizes e o número kármico.